O treinamento resistido. Cara, ninguém fala assim. O treino de força, também conhecido como musculação, que é o nome mais popular aqui no Brasil, vem ganhando cada vez mais adeptos entre as pessoas comuns pelo mundo todo nas últimas décadas. Hoje em dia, as pessoas já entendem a importância da musculação para o ganho de força e para a manutenção da força à medida que elas envelhecem. Várias pessoas também já sabem que a musculação é importante para a manutenção da massa muscular, principalmente em uma fase de dieta restritiva para emagrecimento. E a maioria das pessoas já entende que o simples fato de tocar num peso um pouco mais pesado não vai deixar as mulheres automaticamente masculinizadas e nem fazer os homens ganharem muita massa muscular, ficar parecido com o Hulk. Enfim, mesmo assim, as pessoas parecem ter medo de focar na musculação. Elas acham que para ter uma melhor saúde no geral, os exercícios aeróbicos são mais importantes. E às vezes até se obrigam a fazer eles mesmo não gostando. Principalmente para emagrecer, a maioria das pessoas ainda acha que precisa fazer horas de aeróbicos quase todos os dias e acabam focando boa parte do tempo delas nesse tipo de treino. Algumas pessoas também acham que a musculação vai deixar elas lentas e encurtadas, ou até que a musculação pode ser perigosa porque elas fazem parte de um grupo de risco, como hipertensos, diabéticos ou idosos, principalmente se eles fizerem musculação com pesos mais pesados, com cargas mais pesadas. Enfim, existem vários mitos que ainda precisam ser esclarecidos para boa parte da população. Mas de uma forma geral, dá para se dizer que a prática de musculação já é relativamente popular e bem aceita atualmente. E eu tô aqui hoje para te mostrar que se tu quiser focar em alcançar um corpo sarado algum dia, sem achar que tá descuidando da tua saúde por isso, a musculação é uma das atividades mais importantes que tu pode praticar. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te dar 7 razões para tu considerar incluir a prática de musculação na tua vida, mesmo antes de tu começar a pensar em emagrecimento ou em definição corporal. Razão número 1. A musculação é um dos esportes mais seguros que existe. Tá, eu sei que a musculação não é um esporte. Ela é considerada mais como uma atividade ou uma forma de exercício físico. E normalmente ela é usada como complemento para vários esportes. Então, para descobrir a taxa de lesão entre atletas, eu tive que buscar esses dados em fisiculturistas, que seriam os atletas da musculação. E o fisiculturismo não tem a reputação de ser um esporte muito seguro, se é que ele é um esporte também, né? Mas essa percepção sobre a segurança, pela maioria das pessoas, é baseada numa imagem meio equivocada que a gente tem do fisiculturismo. Eu sei que só a palavra fisiculturismo já provoca um tipo de aversão em algumas pessoas. Quando se fala em fisiculturismo, a maioria das pessoas pensa em homens bronzeados, cheios de óleo, vestindo tanguinhas fio dental minúsculas, posando com seus corpos artificialmente e exageradamente musculosos, e em mulheres que mais parecem com homens, né? Eu entendo. Dá pra ver por que existe esse estigma. E como vocês conseguem ver aqui, eu não tenho nada a ver com esses fisiculturistas. Pois é, eu não sou um mesmo. Mas mesmo assim, eu considero que o que eu faço, que o meu treino, é basicamente fisiculturismo. Então eu quero começar tirando esse pré-conceito que tu já tem dentro da tua cabeça e quero que tu olhe para essa palavra com uma visão um pouco diferente quando eu usar ela aqui nesse vídeo. Porque no fundo, na essência mesmo, tirando fora a parte das competições, das poses e do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes, vulgo de bomba, o objetivo de um fisiculturista simplesmente acaba sendo só tentar aumentar ao máximo o tamanho muscular e diminuir o máximo possível o percentual de gordura corporal. E eles conseguem fazer isso por meio de um treino intenso com pesos, a musculação, e uma dieta especializada. A principal diferença da musculação para o fisiculturismo tem a ver com os objetivos. Nem sempre a musculação vai ter o objetivo de diminuir o percentual de gordura e maximizar a hipertrofia muscular, o tamanho dos músculos, Às vezes, o objetivo da musculação pode ser outro, por exemplo, aumentar a força, ajudar na reabilitação de movimentos ou no fortalecimento de músculos específicos, ou mesmo complementar o treino de potência ou resistência muscular de atletas. Mas no fisiculturismo, a finalidade principal sempre vai ser alcançar o máximo de hipertrofia e o mínimo de gordura corporal. Então, embora o treino normalmente seja muito parecido, o objetivo nem sempre é o mesmo entre essas duas modalidades. Mas eu trouxe aqui os dados da frequência de lesões a cada 1000 horas de atividade em vários esportes, que é uma forma que a ciência usa para comparar diferentes modalidades, e como dá para ver, o fisiculturismo realmente é o mais seguro deles. A taxa de lesões em uma mistura de vários esportes de equipe fica na média de 13,8 a cada 1000 horas em competições e de 4 a cada 1000 horas nos treinos. Já a corrida, que muita gente julga ser uma atividade segura, tem uma taxa de lesões bem alta, mais ou menos de 10 a cada 1000 horas. Isso segundo um estudo brasileiro da Universidade da Cidade de São Paulo. O levantamento de peso olímpico, o halterofilismo ou powerlifting e até o crossfit tem uma taxa de lesões um pouco menor, de 2,7 a 3,1 mais ou menos a cada 1000 horas.
Tudo isso contra só 0,6 do fisiculturismo. Isso faz todo sentido se a gente parar para analisar esses esportes. Na maioria dos esportes de equipe, acontecem várias situações em um ambiente que tu não tem muito controle quanto ao que vai acontecer durante o movimento ou mesmo antes ou depois dele. Por exemplo, na minha época de colégio, eu jogava basquete e uma vez eu rompi o ligamento do tornozelo, porque depois que eu saltei para fazer uma cesta, eu caí com o meu pé esquerdo bem em cima do pé de um colega meu que estava embaixo e acabei torcendo o pé. Então, mesmo que meu movimento, meu salto, tenha sido controlado e tenha dado certo, porque no fim eu fiz a cesta, na hora de aterrissar, tinha um pé imprevisível bem embaixo do lugar onde eu ia cair. Além disso, tem a parte do contato físico e outros impactos que às vezes podem acontecer com equipamentos ou objetos usados em alguns esportes, que também podem favorecer o maior número de lesões. Já a corrida, até que é um ambiente bem controlado, na maior parte do tempo. Mas o impacto repetitivo com o chão no longo prazo não perdoa tuas articulações, ossos e tecidos móveis. E o volume de treino dos corredores costuma ser bem alto. Isso reflete nos altos índices de lesões nesse tipo de esporte. Outros esportes clássicos de força, que inclusive usam movimentos muito parecidos com a musculação, como o halterofilismo, e quando eu falar halterofilismo aqui entendam como levantamento básico, ou powerlifting, como é chamado em inglês, e o levantamento de peso olímpico, não tem muito impacto e os movimentos são relativamente controlados, por isso que as taxas de lesões são mais baixas. O problema é que quando tu tem que levantar pesos pesados bem próximo à tua capacidade máxima, qualquer errinho pode ter consequências bem sérias. O CrossFit já não envolve tanto peso normalmente, mas ele é menos controlado, tem mais impacto e envolve uma maior fadiga durante os movimentos, o que dificulta manter uma técnica perfeita. E pior, que às vezes a técnica de alguns praticantes já não é boa para começar. E aí pode resultar em lesões também. Em compensação, a musculação, no estilo fisiculturismo mesmo, acontece num ambiente bem controlado, quase não tem impacto e normalmente não envolve treinar com cargas máximas. Ainda por cima, ela costuma usar uma variedade maior de movimentos, o que significa menos estresse repetitivo. Ainda assim, lesões por esforço repetitivo, principalmente aquelas que não te obrigam a parar o exercício, podem acontecer com uma maior frequência. Por exemplo, num estudo que analisou só as lesões que obrigavam os fisiculturistas a interromperem o treinamento, pelo menos durante um tempo, reportou uma taxa de lesão de 0,24 a cada 1000 horas. Já um outro estudo que tentou verificar qualquer tipo de lesão, incluindo reclamações de dor, reportou taxas de lesões de 1 para cada 1000 horas de fisiculturismo. Mesmo assim, a média ficaria por volta de umas 0,6 a cada 1000 horas, que ainda é menor que a imensa maioria dos esportes. O motivo que a gente costuma achar que fisiculturismo é perigoso também pode ser porque volta e meia a gente vê umas lesões muito doidas, tipo fisiculturista arrebentando tendões de bíceps ou alguma coisa do tipo. Mas na maioria das vezes, eles estão usando uma carga excessiva ou fazendo alguma graça para postar nas redes sociais quando isso acontece. E eles também usam bomba, né? Que fortalece os músculos, mas não os tendões, e aumenta as chances de acontecer esse tipo de lesão. Mas para nós, que vamos treinar naturalmente e não vamos ficar fazendo brincadeirinha com pesos pesados aí, as chances desse tipo de lesão são bem menores. Na verdade, as lesões mais comuns nos fisiculturistas foram dores de origem desconhecida, hérnia de disco, inflamações e outras lesões musculares nas articulações, tipo distensões, miogelose e bursite. E os principais lugares que elas aconteceram foram os ombros, cotovelos, coluna lombar e joelhos. Razão número 2. A musculação é o tipo de treino mais funcional que existe. Que isso, Arthur? Tá maluco? A musculação tem a reputação de ser o treino menos funcional que existe. Como que ficar sentado numa máquina puxando ferro, repetindo o mesmo movimento, pode ser funcional? Até um esporte tipo curling é mais funcional que isso. Pelo menos ele te ensina a esfregar o chão. Tá, calma. Primeiro, a gente precisa definir as palavras que a gente vai usar aqui, só para ter certeza que nós estamos falando da mesma coisa. Então, vamos começar definindo a palavra funcional. Pela definição de alguns dicionários, funcional se refere a algo que é relativo a uma função ou ao exercício de alguma função, ou algo que permite executar alguma coisa de uma melhor maneira. Ou seja, um treino funcional deveria ser aquele que te dá aptidão para executar melhor uma ou algumas funções. Na prática, o treinamento funcional, independente da forma como a gente define ele, se refere em alguma medida à transferência de performance entre diferentes atividades. Ou seja, um treino para ser funcional precisa melhorar a performance em outra ou outras atividades. Calma aí que nós já vamos definir performance também. Então, por exemplo, um exercício de cadeira extensora da musculação é menos funcional do que um agachamento, porque a prática do agachamento se transfere melhor para outras atividades do dia a dia. Por exemplo, para levantar de uma cadeira ou até para outras atividades esportivas, tipo saltar ou correr. Agora, vamos definir performance. Expandindo ao máximo que eu consigo o conceito de performance,
ele geralmente se refere à capacidade de produzir força durante o movimento. É fácil de imaginar isso num esporte como, por exemplo, o levantamento de peso ou o halterofilismo, onde quanto mais peso tu levantar, ou seja, quanto mais força tu produzir, maior tua pontuação e melhor tua performance. Mas isso também se aplica à maioria dos outros esportes. Por exemplo, uma maior força contra o chão é igual a um salto mais alto ou mais longe, ou a correr mais rápido. Uma maior força também resulta em um soco mais forte ou num arremesso mais longe. E até para uma pessoa mais velha levantar de uma cadeira, uma maior força resulta numa maior facilidade de fazer esse movimento. Até para caminhar, idosos que têm mais força têm mais facilidade. Juntando os dois conceitos, então, a gente tem que um treino funcional requer que uma atividade tenha um alto grau de transferência de força através de uma gama de movimentos variados. E o que determina a capacidade de produção de força? Basicamente, duas coisas. Os componentes morfológicos, que na prática é o tamanho ou espessura muscular, já que isso é correlacionado com outras coisas como área de secção transversa do músculo ou das fibras, braço de momento interno do músculo e ângulo de penação. Umas coisas nerds que influenciam na força, mas que não tem por que a gente ficar explicando aqui. E os componentes neurológicos, que basicamente quer dizer a capacidade do nosso sistema nervoso de controlar nossos músculos. Fazendo uma analogia com um carro, é como se nossos músculos fossem um motor e o nosso sistema nervoso o piloto. Coloca um piloto excelente num Fiat 147 e ele jamais vai conseguir competir contra um Camaro, por exemplo. Agora, coloca um piloto ruim em um carro de Fórmula 1 e a performance dele vai ser uma bosta, por melhor que seja o motor do carro. Os dois juntos é que fazem uma boa performance. Agora, aqui que está a sacada. Esse segundo componente, essa adaptação neural, ela é super específica. Nosso sistema nervoso fica melhor em fazer os movimentos específicos que tu está praticando da forma como tu está executando eles, com muito pouca transferência para outras atividades. Por exemplo, o treino de força com exercícios isométricos, que são aqueles que tu aplica a força sem produzir movimento, gera um grande ganho de força, inclusive costuma ser maior do que se tu estivesse treinando com contrações dinâmicas, com movimento. Mas esse ganho é só específico ao ângulo em que tu treina, com uma transferência de, na média, uns 10 a 15 graus para cima ou para baixo desse ângulo. Um treino com movimentos parciais te deixa mais forte especificamente naquela amplitude de movimento que tu exercitar, com uma transferência muito pequena para o resto do movimento quando tu for fazer ele em amplitude completa, só de uns 15% mais ou menos. Até os melhores métodos para treinar corrida de 0 a 10 metros são diferentes dos melhores métodos para treinar corrida de até 30 metros, mesmo as duas sendo corridas de curta distância. E já que a gente está falando em treinamento funcional, teve um estudo de 2011 que não encontrou correlações significativas entre a estabilidade do core e os resultados do FMS, a Functional Movement Screen, traduzindo isso, avaliação funcional de movimento, uma bateria de testes que supostamente avaliam tua mobilidade e estabilidade em 7 padrões de movimentos diferentes. Eles também sugeriram que a estabilidade do core e a avaliação de movimento funcional, a FMS, essa que eu falei, não são bons indicativos sobre a performance de uma pessoa. Eles concluíram que, apesar da ênfase que os profissionais do fitness têm colocado nos movimentos funcionais e no treinamento do core para o aumento da performance, isso não condiz com os resultados do estudo deles. Eu sei que isso pode soar estranho para muita gente e provavelmente até vai irritar algumas pessoas adeptas do treinamento funcional aí, mas eu não estou dizendo aqui que o treino funcional não serve para nada. Eu só quero te mostrar que o treino funcional precisa ser específico à atividade em que tu pretende melhorar a performance. Existe até um princípio do treinamento físico que se refere basicamente a isso, e o nome dele é princípio da especificidade. Esse princípio impõe que o treinamento tem que ser baseado nos requisitos e demandas específicos de cada atividade. Ou seja, para que um exercício seja específico, ele tem que ser o mais semelhante possível à ação que tu pretende melhorar. Mas o motivo dessas divergências é que normalmente a gente confunde um pouco alguns conceitos. Porque a gente fala em força como se ela fosse uma característica, mas ela não é. Na verdade, ela é uma habilidade. E as habilidades são treináveis, ou seja, eu não posso dizer que uma pessoa é forte, como se isso fosse uma característica. Por exemplo, um halterofilista não é forte. Ele tem muita força no supino, no agachamento e no levantamento de terra. E como o sistema nervoso é altamente específico em relação ao movimento e à função praticada, ou seja, a forma como tu treina, no fim, o principal componente que determina a capacidade funcional de uma pessoa é o tamanho do músculo. O tamanho muscular é a única característica que aumenta a capacidade da produção de força sem nenhuma limitação de especificidade do movimento. Se teu músculo for maior, ele vai aumentar a tua habilidade de produzir força em qualquer movimento que aquele músculo tiver envolvido. Ou seja, um músculo maior aumenta a tua funcionalidade. Por exemplo, um estudo recém-publicado agora em 2020
viu que a musculatura dos membros inferiores de corredores de elite de 100 metros rasos era 48% maior do que a de pessoas normais. E até a de atletas amadores, de subelite, na verdade, era 20% maior comparado com os controles, as pessoas normais. O tamanho do músculo glúteo máximo, sozinho, explicou uma variação de 34% a 44% da diferença no melhor tempo nos 100 metros rasos de corredores de elite contra os atletas de subelite. Então, se tu quer correr mais rápido, aumentar o tamanho dos teus glúteos parece ser uma boa ideia, já que isso é fortemente correlacionado com a performance nos sprints. A gente costuma achar que não é bem assim, né? Talvez porque quando a gente compara o tamanho de um fisiculturista com um halterofilista, normalmente os fisiculturistas são bem maiores. Mas quem levanta mais peso são os atletas de levantamento. Apesar deles treinarem com os mesmos equipamentos e até com movimentos bem parecidos e exercícios praticamente idênticos, parece que tem uma grande diferença de performance entre esses dois tipos de atletas. E, teoricamente, a principal diferença com relação ao fisiculturismo seria que os levantadores de peso treinam para performance e não para melhorar a composição corporal. Mas, na verdade, parece que isso aí também se aplica a esses esportes. Teve um estudo que viu que a principal diferença entre levantadores de peso mais fracos e mais fortes era que os mais fortes também eram mais musculosos. Isso até levou um grupo de pesquisadores a concluir que halterofilistas, powerlifters, deveriam devotar parte de seus treinos ao desenvolvimento de maiores níveis de hipertrofia muscular, se eles desejarem continuar melhorando sua performance. Não é à toa que um estudo viu que os atletas têm ficado maiores e mais musculosos ao longo do último século. Falando em fisiculturismo, mais uma vez, inclusive, um menor percentual de gordura também é associado a uma melhor performance em vários esportes. Quer um exemplo? É só dar uma olhada nos corredores de elite de 100 metros rasos. Mas isso também foi visto em atletas de vôlei, basquete, atletismo, rugby, futebol, enfim. Isso porque, considerando uma mesma quantidade de massa muscular, quanto menor tua gordura corporal e, consequentemente, o teu peso corporal, maior vai ser a tua força relativa, que seria a força dividida pelo teu peso. Por exemplo, se tu pesa 100 kg e agacha com 100 kg, tu levanta uma vez teu peso corporal no agachamento. Agora imagina que tu perdeu 20 kg, então agora tu pesa 80, mas tu continua conseguindo levantar os 100 kg no agachamento. Agora, tu vai estar levantando 1,25 vezes o teu peso. Em números absolutos, é a mesma carga, 100 kg. Mas, relativamente ao teu peso corporal, ela é 25% maior do que antes. E como um último exemplo dos benefícios da musculação na performance, imagina que tu quer saltar mais alto. E tu decidiu treinar o agachamento para aumentar a tua força e melhorar a performance do teu salto. Vários treinadores aí te diriam para usar agachamentos com 1/4 da amplitude para isso, já que isso seria mais parecido com o movimento do salto. Faz sentido, né? Se eu te pedir para fazer um salto vertical, tu não vai te acocar até o chão antes de saltar. Tu vai flexionar um pouco os joelhos e o tronco, mais ou menos 1/4 de agachamento, e vai explodir logo pro alto. Mas, num estudo de 2012, eles viram que treinar um agachamento profundo levou a um maior aumento no salto vertical. A propósito, o agachamento profundo também aumentou mais os músculos do que o agachamento parcial, como a gente viu nos resultados de um artigo de um grupo japonês publicado agora em 2019. Então, embora a maioria dos atletas sejam especializados em movimentos específicos e tenham certas habilidades necessárias para o sucesso deles nos esportes que eles praticam, quem pratica musculação tem maiores capacidades funcionais no geral, porque o maior tamanho muscular dessas pessoas faz com que elas possam ter uma alta performance numa gama variada de habilidades. Razão número 3. Musculação alonga teus músculos mais do que o yoga. Ah não, Arthur. Agora tu enlouqueceu de vez. Perdeu a noção, foi? Isso não faz sentido nenhum, cara. Olha como as pessoas que fazem yoga são flexíveis e os fisiculturistas, que treinam musculação, na maioria das vezes são tudo encurtado e durões e tal. Acalma o coração e vem comigo que eu já vou te explicar. Um monte de gente acha que o yoga, por exemplo, aumenta o comprimento dos teus músculos e que a musculação encurta eles por causa das contrações ou da hipertrofia ou sei lá por quê. Mas a ideia de que alongar um músculo aumenta o comprimento dele é um mito, pelo menos com protocolos humanamente possíveis e com a maioria dos métodos usados nas pesquisas científicas com durações de até 8 semanas, mas provavelmente mais do que isso também. Ah, e os tendões também não aumentam de comprimento, só para esclarecer. O senso comum nos faz acreditar que se tu alonga um músculo, o comprimento dele aumenta, né? Bom, mais ou menos. Isso não chega a estar totalmente errado. Mas, na verdade, o comprimento do fascículo, que são os conjuntos de fibras musculares, continua exatamente o mesmo depois de alongar. O que acontece quando a gente alonga um músculo é o seguinte. Depois de um alongamento passivo de maior duração, a viscoelasticidade do músculo realmente aumenta. Mas viscoelasticidade não é a mesma coisa que o comprimento. A viscoelasticidade
é uma propriedade mecânica de materiais que são uma mistura de sólidos e líquidos, que nem os nossos músculos, e apresentam características tanto de elasticidade quanto de viscosidade combinadas, mantendo parte da deformação em resposta a uma força, que é característica da viscosidade, mas voltando à forma inicial depois que essa força cessa, característica típica da elasticidade. E nos nossos músculos, essa adaptação é só temporária, e ela volta aos valores iniciais depois de um tempo. Dependendo do tipo e da duração do alongamento, essa viscoelasticidade dos nossos músculos volta ao normal dentro de uns 10 minutos depois de 2 minutos de alongamento e dentro de uns 20 minutos depois de 4 a 8 minutos de alongamento. Ou em até 1 hora depois de uma sessão intensa de alongamentos, tipo uma aula de yoga, por exemplo. Mas o comprimento do músculo em si não muda. Tá, mas e por que depois de fazer algumas sessões de alongamento, as pessoas conseguem alcançar posições ou amplitudes de movimento que elas não conseguiam antes? Bom, porque basicamente a tua tolerância neural ao alongamento aumenta. Ou seja, tu ensina ao teu sistema nervoso que está tudo bem em relaxar um músculo um pouco mais em uma posição mais alongada. São vários mecanismos neurais que parecem influenciar nessa adaptação, tipo a diminuição da atividade reflexa dos músculos e tendões, mas vamos usar o termo tolerância neural como um coringa para se referir a todos esses mecanismos sem entrar em maiores detalhes. E a maior parte dessa adaptação neural parece ser relacionada principalmente ao aumento na tolerância à dor. E ao contrário do que normalmente se acredita, grande parte dos nossos músculos não chega nem perto do limite de comprimento deles durante a maioria das atividades. A própria estrutura biomecânica do nosso corpo impossibilita isso em boa parte dos movimentos. A única adaptação semi-permanente que acontece depois do alongamento é neural. O comprimento dos teus tecidos, dos músculos e tendões, continua exatamente o mesmo. Tu até fica mais flexível mesmo com o alongamento, mas isso é porque tu ensina teu sistema nervoso a te deixar usar uma maior amplitude de movimento. Só que essa tolerância se perde com o tempo e com a falta de uso, e ela é reforçada pela repetição. E essa adaptação também é específica aos movimentos, isso é, as posições de alongamento do músculo que tu está praticando, com pouca transferência para outros movimentos. De novo, aquele princípio da especificidade que a gente já falou. Agora, sabe o que realmente aumenta o comprimento dos teus músculos? O treino de força, a musculação. Em um estudo de 2007, os cientistas detectaram um aumento de 9,9% no comprimento dos fascículos do quadríceps, depois de 35 dias de treino de força. Outro estudo encontrou um aumento de 23% no comprimento dos fascículos depois de 8 semanas de um treino com amplitudes de movimento maiores e de 10% quando a amplitude de movimento foi menor. Num estudo, eles viram que o treino excêntrico, a fase negativa do movimento, onde tu normalmente está descendo o peso, provocou a adição de sarcômeros em série, aumentando o comprimento do músculo. Os sarcômeros são uma das menores partes estruturais do nosso músculo. Nessa figura aí, de fora para dentro do músculo, a gente tem o ventre muscular, a parte mais externa, que é o músculo inteiro, né? Aí depois a gente tem o fascículo, que a gente já viu antes, que são os conjuntos de fibras musculares. E as fibras são um conjunto de várias miofibrilas, que são formadas pelos sarcômeros. Essa adição de sarcômeros em série simplesmente quer dizer a formação de novos sarcômeros um do lado do outro, o que obviamente aumenta o comprimento deles, do músculo. Mas isso não quer dizer que tu precise dar ênfase especificamente para a fase excêntrica do movimento para aumentar o comprimento do músculo, porque um outro estudo viu que qualquer velocidade de contração excêntrica apresentou um aumento longitudinal do músculo de mais ou menos 5%. Um outro estudo ainda viu que tanto o treino excêntrico quanto o concêntrico, onde tu só levanta o peso, aumentaram o comprimento dos fascículos de uma forma similar. Então, se tu não for um ginasta, uma bailarina, um praticante de artes marciais ou de outras atividades que requerem movimentos com amplitudes quase extremas, em posições que não são muito normais no nosso dia a dia, e se tu quiser ficar mais flexível em uma amplitude de movimento que vai ser realmente útil para alguma coisa na tua vida, fazer musculação com exercícios compostos e com boa amplitude de movimento já pode ser o suficiente para ti. Um estudo que fez uma revisão crítica sobre a prática do alongamento para flexibilidade na melhora da aptidão física viu que o alongamento aumentou a pontuação no teste de sentar e alcançar de 9% a 43%, mas a musculação aumentou a pontuação nesse mesmo teste de 10% a 25%. Em alguns outros testes, esse aumento da amplitude de movimento com a musculação também foi comparável ao aumento com o alongamento. Isso quer dizer que, na verdade, a musculação não vai te deixar encurtado como a maioria das pessoas pensa. Pelo contrário,
ela possivelmente vai até aumentar o comprimento dos teus músculos. Razão número 4. A musculação é tão eficiente quanto a maioria das técnicas de reabilitação de lesões. Opa! Então, além de ter uma baixa taxa de lesão, como a gente viu na razão número 1, a musculação ainda ajuda na reabilitação de lesões? Exatamente, porque basicamente o objetivo dos exercícios de reabilitação ou de fisioterapia costuma ser aumentar, ou pelo menos manter, a força muscular funcional sem agravar a lesão. E como a gente viu antes, a maior parte da força funcional, que a gente definiu como performance, vem, na verdade, de um maior tamanho muscular. Ou seja, a prescrição de exercícios de reabilitação é bem parecida com a musculação. Inclusive, quando eu tive uma lesão no quadril há uns anos atrás e precisei fazer uma cirurgia, a maior parte do meu programa de fisioterapia era baseado em exercícios típicos de musculação. Mas eu sei que meu exemplo não convence muito, né? Então, aqui vai o exemplo de um estudo de 2015 que comparou um programa complexo de fisioterapia contra um programa de treino de força geral em pacientes com dor na coluna lombar. Eles seguiram esses pacientes por 1 ano e durante todas as avaliações, o programa de treino de força foi tão eficiente quanto a fisioterapia para aliviar a dor e a incapacidade física deles. Aí, eu imagino que tu pode até duvidar desses dados e achar que qualquer tipo de atividade física que eles fizessem já ia melhorar a dor nas costas dessas pessoas de qualquer forma. Mas não é bem assim. Uma revisão sistemática e meta-análise da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, viu que o Pilates não melhorou a dor nas costas ou a funcionalidade em pacientes com dor lombar crônica. E as evidências sobre mobilização e a manipulação da coluna vertebral, tipo a quiropraxia, sugerem que elas até podem diminuir a dor lombar de uma forma mais aguda, mas elas são inconsistentes, principalmente no longo prazo. E as evidências sobre massagem são ainda menos claras. Num estudo de 2008, Anderson e colegas compararam a efetividade de um treino de força versus um tratamento de referência, que era um aumento da ergonomia e um aconselhamento para melhorar a postura e diminuir o estresse no trabalho em trabalhadores de escritório com dor no pescoço e nos ombros. Como a postura costuma ser um problema para a maioria dessas pessoas, a gente espera que ir direto na raiz do problema, melhorando a postura e a ergonomia no trabalho, teria os melhores resultados, certo? Errado! O treino de força foi mais eficiente no alívio da dor no pescoço e nos ombros dessas pessoas. E os dados de abandono dos programas também indicam que foi mais fácil para eles se manterem fazendo esse treino do que tendo que cuidar da postura durante todo o tempo. Outro estudo, com 180 mulheres com dor no pescoço, viu que fazer exercícios aeróbicos mais alongamentos, sozinhos, são uma forma de treinamento muito menos eficiente do que o treino de força para o tratamento dessas dores. E eles também notaram que o treino de força foi mais efetivo em aumentar a amplitude de movimento do pescoço do que o alongamento, o que vai ao encontro do que a gente falou no item anterior sobre alongamento. Um monte de estudos também sugere que o treino de força é melhor do que se manter ativo de modo geral e do que exercícios aeróbicos, no caso a bicicleta ergométrica, no tratamento de dores musculares no pescoço e nos ombros. E se tu for ver qual o tipo de treino de força que eles usam que é considerado melhor, a maioria das pesquisas sugere o uso de exercícios compostos ao invés de exercícios específicos de reabilitação. Por exemplo, exercícios para o manguito rotador são bem populares para corrigir disfunções musculares nos ombros e tal. Mas os exercícios compostos, como barra fixa, puxada, desenvolvimento e flexões no solo, são tão eficientes quanto eles para esse objetivo e são ainda mais eficientes para aumentar a força muscular de uma forma geral. E quanto à diminuição do percentual de gordura, objetivo típico do fisiculturismo, parece que isso também ajuda, já que estar acima do peso coloca um estresse extra nas suas articulações, tendões e outros tecidos conjuntivos. Pessoas com sobrepeso e obesidade tendem a ter mais lesões do que pessoas mais magras, mesmo considerando vários fatores de confusão. É claro que existem problemas específicos aí que precisam de um tratamento especializado, e eu não estou dizendo aqui que ninguém precisa de fisioterapia ou qualquer outro tratamento quando tem uma lesão. Tu deveria, com certeza, procurar um médico e seguir as orientações dele, incluindo as sessões de fisioterapia, se elas forem indicadas, se tu tiver alguma lesão. Mas, no geral, os exercícios de reabilitação de lesões costumam ter o objetivo de manter ou aumentar a força muscular, sem agravar a lesão que já existe, se mantendo ativo nesse processo de recuperação. E a musculação, com uma escolha adequada dos exercícios, é capaz de fazer tudo isso. Razão número 5. Musculação faz bem para a tua saúde. A musculação não tem a fama de ser uma atividade muito saudável, principalmente se a gente imaginar como exemplo de praticantes de musculação os fisiculturistas. Mas na verdade ela é sim, e bastante. Ter mais músculos e menos gordura corporal está associado a uma boa saúde de várias formas diferentes. Para começar, uma maior massa muscular protege contra o diabetes, porque ela melhora a sensibilidade à insulina.
Além disso, músculos maiores têm maior capacidade de armazenar glicose na forma de glicogênio, o que significa mais glicose entrando nos músculos e menores níveis de açúcar no sangue. É como se os nossos músculos fossem aquelas caixas organizadoras, sabe? Aí imagina que tu quer guardar tuas jaquetas de inverno dentro delas, já que agora está começando a esquentar. Então, quanto maior for tua caixa, teus músculos, mais jaquetas, mais glicose, tu consegue colocar dentro e guardar. A musculação também traz vários dos mesmos benefícios do exercício aeróbico, como melhora na saúde cardiovascular e redução dos níveis de inflamação sistêmica crônica. Num estudo com mais de 12.500 pessoas, fazer 1 a 3 sessões de musculação por semana, totalizando menos de 1 hora por semana, foi associado a um risco de 40 a 70% menor de doenças cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas. Além disso, um menor nível de gordura corporal também protege contra o diabetes, reduz os níveis de inflamação crônica e melhora os níveis hormonais, porque a gordura corporal, principalmente a gordura visceral, aquela em volta dos nossos órgãos, influencia negativamente todos esses sistemas no nosso corpo. E como essa inflamação sistêmica pode ser ruim para quase tudo no nosso corpo, manter níveis baixos de inflamação é associado a uma melhor qualidade de vida. E uma grande parte desses benefícios para a saúde parece ser ligado mesmo à redução na gordura corporal e à perda de peso. O resultado de tudo isso é que ter uma maior quantidade de massa muscular e menor percentual de gordura corporal é significativamente associado a uma maior longevidade. E os efeitos positivos da massa muscular continuam sendo importantes mesmo levando em conta a existência de outras doenças. Então, se tu quer viver mais e melhor, tu deveria fazer musculação e ficar forte e emagrecer. Razão número 6. Musculação é o melhor jeito de tonificar. Tonificar é uma palavra usada por pessoas sem qualquer conhecimento de fisiologia para se referir ao processo de recomposição corporal, que significa ganhar músculos, hipertrofia, e perder gordura, emagrecer, com pouca ou nenhuma mudança no peso corporal. Isso é possível? Com certeza, vários estudos já demonstram isso. E, ironicamente, esse é o principal objetivo dos fisiculturistas quando eles estão numa fase de cutting. Claro que no nível deles, isso é bem mais difícil de acontecer sem perda de peso. Mesmo assim, nessa fase, eles sempre vão tentar perder o máximo possível de gordura, perdendo o mínimo possível de massa muscular. Ou, no melhor dos dois mundos, ganhando músculos ainda. Então, se tu só quer tonificar, teu objetivo é basicamente o mesmo de um fisiculturista. E tu deveria considerar adotar as mesmas práticas, ou seja, musculação para hipertrofia e dieta para perda de gordura. Ah, mas eu não quero ficar muito grande. E eu te digo que eu tenho certeza que tu não vai. A maioria das pessoas que acham que está muito grande depois de ganhar músculos tem um único problema. O percentual de gordura delas é que está acima do que elas gostariam, e não a quantidade de músculos. Se elas perdessem essa capa de gordura por cima do músculo, a grande maioria ficaria bem satisfeita com o resultado. Tá, mas tu não está esquecendo do cardio para emagrecer? Afinal, a maioria dos fisiculturistas também faz horas de cardio por dia. Bom, eu nem vou entrar no mérito aqui dos métodos usados pelos fisiculturistas não serem os melhores ou não serem muito baseados em evidências. Mas a prática de exercício aeróbico pode realmente ajudar no objetivo de perda de gordura, sim. Uma meta-análise recente viu que o treino combinado de musculação com exercícios aeróbicos diminuiu mais a gordura abdominal do que qualquer um dos dois sozinhos. Em compensação, uma outra revisão sistemática e meta-análise de 2015 encontrou que o treino de força foi mais eficiente do que o treino aeróbico para perda de gordura. Na verdade, o treino de força sozinho foi mais eficiente até do que a combinação de aeróbico e força. E sabe qual foi a diferença entre esses dois estudos? A dieta. Quando combinada com uma dieta hipocalórica, a musculação foi mais eficiente do que dieta, cardio ou musculação sozinhos. Ou dieta mais cardio mais musculação para melhora da composição corporal, ou seja, para perda de gordura e aumento da massa magra, e também na redução do colesterol, dos triglicerídeos e dos níveis de insulina em jejum, fatores que influenciam na saúde aí. E mesmo que teu objetivo seja só ganhar a maior quantidade de músculos possível, sem se importar com a composição corporal, isso é, com teu percentual de gordura, a musculação, junto com uma dieta mais alta em proteína e energia suficiente, é o único atalho para isso, desconsiderando, claro, qualquer uso de drogas. Se bem que, mesmo usando alguma coisa, a musculação ainda seria necessária para otimizar os resultados. Razão número 7. Musculação faz bem para a tua cabeça. O ser humano é um bicho difícil de agradar. Até mesmo ganhar na loteria não deixa as pessoas felizes no longo prazo. Inclusive, um estudo do Daniel Kahneman sugere que o dinheiro não traz felicidade, pelo menos depois que tua renda mensal ou anual atinge um certo patamar. Em compensação, a gente tem um monte de pesquisas mostrando que o exercício físico
E especificamente a musculação pode beneficiar nossa saúde psicológica de várias formas diferentes, independente da tua idade ou sexo. A musculação aumenta a sensação de bem-estar, melhora o humor e diminui os sintomas de depressão. A musculação também diminui os níveis de ansiedade, aumenta a autoestima, a autossatisfação e melhora a tua imagem corporal e teu autoconceito. E especificamente para as mulheres, a musculação pode deixar os sintomas de síndrome pré-menstrual, a famosa TPM, mais toleráveis. Isso significa que o exercício físico é realmente bom para nós, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa mente. Não é à toa que o exercício é uma parte bem importante desse conceito de mente sã e um corpo são. Enfim, a musculação vem aparecendo como uma atividade valiosa para a manutenção da nossa saúde nas pesquisas científicas dos últimos anos. O fisiculturismo, ao contrário, não tem uma reputação muito boa entre pessoas comuns, porque tudo que a gente vê de fisiculturismo são os atletas de elite que se enchem de bomba para poder competir no alto nível. Mas na prática, o fisiculturismo é só musculação com o objetivo específico de ganhar músculos, ou seja, hipertrofia, junto com uma dieta para diminuir o percentual de gordura. O que não deixa de ser um objetivo saudável, desde que feito de uma forma não excessiva ou obsessiva. E além disso, a musculação e o fisiculturismo são tão eficientes quanto vários outros tipos de exercício na manutenção da saúde e da aptidão física como um todo. Então, o que tu está esperando? Vai logo tratar de começar a fazer musculação. Mas peraí. Se tu gostou desse conteúdo, deixa teu like aqui no vídeo e compartilha ele com outras pessoas que precisam ouvir isso ou que ainda têm medo da musculação. E também nos segue nas nossas outras redes sociais aí para ficar sempre por dentro de todos os nossos conteúdos que a gente posta lá. Valeu, até o próximo vídeo.